Oi, pessoal, eu sou a Érica do Genética Descomplicada. Nós sabemos que hoje, dia 1 de agosto, é o dia de conscientização do câncer de pulmão. A genômica está em todas as doenças e ela tem determinado o tratamento do câncer de pulmão. O câncer de pulmão é a principal causa de morte no mundo. Existem dois grandes grupos de câncer de pulmão: o câncer de pulmão não pequenas células, que é o mais frequente, e o câncer de pulmão pequenas células. O tabagismo é o principal fator de risco, é por isso que no dia 31/8 nós vamos encerrar o mês de agosto branco, falando sobre o combate ao tabagismo, que é o principal fator de risco relacionado ao câncer de pulmão. Nesse vídeo, eu quero falar com vocês sobre a biologia molecular e o câncer de pulmão, descomplicando alguns conceitos. A primeira coisa que a gente precisa saber é que vários genes estão alterados no câncer de pulmão, e isso leva a um impacto na seleção do tratamento. Para selecionar esse determinado tratamento, se a alteração é tumoral, o teste tem que ser feito no tumor. Geralmente, o tipo mais comum é o teste realizado numa amostra de parafina, mas podem ser utilizados outros tipos de amostra. Cada tipo de exame tem as suas indicações e as suas limitações. A finalidade desses diferentes exames no tumor é fazer a identificação de biomarcadores, que são alterações, são reflexos de alterações genéticas que vão estar identificando um determinado processo que está alterado no câncer de pulmão. Nesse vídeo, eu vou falar para vocês sobre alguns desses biomarcadores: o EGFR, o ALK, o KRAS, o ROS1 e o BRAF, e o NTRK. Mas existem vários outros tipos de biomarcadores e cada vez mais o diagnóstico do câncer de pulmão envolve as avaliações moleculares. A gente vai falar primeiro do EGFR, que é a mais comum. O EGFR é um gene que vai dar a codificação para a produção de um receptor, que fica lá na célula recebendo informação do exterior. A partir do momento que esse receptor do EGFR recebe alguma informação, ele vai disparar uma série de processos dentro da célula que vão levar principalmente à proliferação, ou seja, a divisão celular, a questão da inflamação e a outros processos celulares. Quando existe uma alteração genética nesse gene, vai alterar essa via. E aí, uma forma de bloquear a via do EGFR é através do uso de medicações que a gente chama de inibidores de tirosina quinase. A tirosina quinase, ela fica dentro da célula aqui em amarelo, e aí um inibidor de tirosina quinase vai bloquear especificamente esse local, e com isso vai bloquear a ação do EGFR. Vocês já devem ter percebido que os laudos, quando vêm com análise do EGFR, vêm dizendo que tem uma determinada alteração genética, e aí, a partir daí, o oncologista vai fazer a escolha do medicamento mais adequado. O que eu queria falar para vocês é interpretar essas alterações, esses laudos. Então, quando vocês olharem no laudo de teste do EGFR e tiver escrito exon 18, 19, 20, 21, ele está se referindo a uma porção do gene. Todos os nossos genes são formados de exons e introns. Intron é essa parte que está entre os exons, que está em preto. Essa parte que a gente chama de intrônica, ela é uma parte que, teoricamente, não produz nenhuma proteína. Já o exon é a parte do gene, do DNA, que vai produzir a proteína. É como se eu estivesse falando, comparando aqui com uma receita, eu tenho lá na receita tanto o cabeçalho como o rodapé. Isso não vai produzir o prato que a gente quer. O que vai produzir o prato, que vai dar a indicação de toda a receita do nosso prato, é o que está lá dentro, são os ingredientes e o modo de preparo. Isso é o exon, o rodapé são os introns. E aí, outra coisa que eu queria dizer para vocês é explicar duas das alterações mais frequentes que a gente vê no EGFR e no câncer de pulmão. Uma delas é essa, a G719X. Provavelmente no laudo, quando vocês forem olhar, vocês vão ver P.G719X. O que quer dizer esse P? Quer dizer que o exame está mostrando qual é a alteração ao nível da proteína, que é a letra P. E aí ele fala G719X. O que ele quer dizer aqui?
que na proteína normal, a primeira letra é o G, existe uma glicina. Então, ela é a proteína normal, na posição 719. Por uma alteração no DNA, no local da produção de uma glicina, que é o aminoácido, vai acontecer a interrupção da proteína, que é essa letra X, tá? Se vocês forem procurar lá no Google, procurem aminoácidos por letra. Cada aminoácido está representado por uma letra. A letra X, ela significa que acabou ali a produção, tá? Então, essa é uma das alterações mais frequentes. A outra alteração mais frequente, que eu queria dar como exemplo, é essa L861Q. Aqui, da mesma forma, aconteceu a troca de uma leucina, que é o L, por uma glutamina, que é o Q, na posição 861, tá bom? Aí a gente tem, além das alterações, outra coisa mais frequente, são os rearranjos do gene ALK e também o tratamento com os inibidores. O gene ALK é um tipo de alteração mais rara do que o EGFR e tem um alvo que, né, tem medicações indicadas como o crizotinib e o afatinib. E os resultados são positivos. Mas o que é um rearranjo? O que vai acontecer? O rearranjo, toda vez que vocês ouvirem essa palavra, é como se por alterações genéticas o gene vai se reorganizar de uma forma geralmente diferente da forma normal, e aí ele vai trazer consequências para a célula. Nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente tem o gene ALK, que está no cromossomo 2, e um pouquinho mais acima tem o gene MEML4. Por alterações genéticas, esses genes que antes eram separados e que funcionavam de forma separada, passam a funcionar e a se fundir, por isso que tem o azulzinho e o verdinho, eles se fundem e a partir daí, então, é como se eles estivessem dando uma nova receita totalmente diferente da receita que o ALK e o ML4 faz. Então, o rearranjo do ALK, ele pode, com esse gene e com outros também, ele vai levar ao que a gente chama de um gene de fusão. Ele tem um novo gene formado pela fusão de 2 pedaços de DNA e a partir daí vai produzir uma proteína diferente. Outra alteração genética também bastante vista no câncer de pulmão é o rearranjo do gene ROS1 e o uso também dos inibidores de tirosina quinase. O rearranjo do ROS1, ele é mais raro, ele aparece em apenas 2% dos pacientes com câncer de pulmão. Existem medicações específicas, que é o crizotinib e o lorlatinib, com resultados positivos. O que acontece? É a mesma coisa. Eu tenho o ROS aqui nessa região azul e o gene 2, que podem ser vários genes diferentes que estão nessa região vermelha. Eles estão separados, como vocês podem ver. E aí, no tumor, acontece uma alteração genética que vai quebrar aqui, eles vão se unir, vão formar uma nova proteína, tá? Então, aqui é o gene, aqui é a proteína, e aí a gente vê que existe uma formação nova da proteína da parte do ROS, que está em azul, e desse novo gene, e aí isso que vai causar o ROS1 ativado, ele vai começar a mandar mensagens para outros genes, para a produção de outras proteínas, que vão, no final, significar proliferação do tumor, alteração da sobrevida e aumentar o risco de metástases. Nós temos ainda as mutações em BRAF e a terapia com tirosina quinase. Da mesma maneira, quando a gente fala mutação pontual, o que a gente está dizendo? É diferente do anterior, que era um rearranjo cromossômico, ou seja, era numa grande porção, né, do cromossomo. Aqui é o que a gente chama de mutação de ponto, é quando troca uma base só. E essa base vai causar alteração na proteína, tá? E a gente tem aí um exemplo da mutação de BRAF, a mutação BRAF V600E. O que quer dizer? Lembra lá do começo, né? Isso quer dizer que tinha uma valina na posição 600 e que ela mudou para o glutamato, que é representado pela letra E. Essa alteração é suficiente para alterar e para disparar diversas funções celulares que podem ser alvo de inibidores de tirosina quinase, como o vemurafenib, por exemplo. Existem também alterações no gene BRAF que não são a V600E, são outros tipos de alteração.
E essas alterações, elas são alvo de outros medicamentos que podem ser utilizados para o tratamento do câncer de pulmão, como o dabrafenib e o trametinib, tá bom? Por fim, a gente tem as alterações, que são as fusões dos genes NTRK1, 2 e 3. O que são essas fusões? É uma alteração genética que está presente não só no câncer de pulmão, mas está presente em outros tumores. Ela tem como alvo, e a partir dessa alteração, quando se detecta a fusão de gene, lembrando, quando eu falo fusão de gene, eu estou dizendo que um pedaço do DNA se uniu a outro, formando uma nova proteína. E aí ela é alvo de medicações como o larotrectinib e o entrectinib. E eles podem também ser usados no câncer de pulmão. É importante mencionar, finalmente, que para a utilização de determinada terapia-alvo, é necessário que no tumor seja identificada essa alteração específica. Então, o câncer de pulmão é uma consequência de alterações de genes. Na grande maioria das vezes, isso vai ser causado pelo contato do organismo daquela pessoa com agentes que a gente chama de carcinógenos. O tabagismo é um agente carcinógeno importante, porque tem várias substâncias químicas que vão levar à alteração no DNA. Essas alterações conferem algumas características no tumor e elas podem indicar o sucesso de terapias-alvo. A identificação dessas alterações é realizada por avaliação do tumor por técnicas diferentes. É importante destacar que essas alterações que a gente apresentou aqui, elas acontecem apenas no tumor. Portanto, elas não têm uma chance de serem passadas para gerações seguintes. Elas são avaliadas, são alterações também que a gente chama de alterações somáticas. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, nos siga nas redes sociais e a gente vai descomplicando a genética para você, porque a gente sabe que isso é importante para que os nossos pacientes tenham o sucesso do seu tratamento. Obrigada e até logo!